Se você está sofrendo com quedas de 10, 15, 20%, olha, sinto lhe dizer, talvez renda variável não seja para você. Os mercados americanos estão despencando, isso não é de hoje, já tem muita gente acompanhando, a maioria dos ETFs também lá dos Estados Unidos, das bolsas americanas também estão caindo bastante, e com isso eles trazem muitos mercados para baixo. As criptomoedas, por exemplo, acabam sendo muito correlacionadas com o S&P, com, enfim, o mercado americano em geral, e elas também acabam despencando muito. Tá? Essas performances que eu estou botando na tela são semanais, beleza? E até mesmo para as nossas ações e ativos brasileiros aqui, a gente tem algum impacto negativo, um pouco mais em alguns setores, um pouco menos em outros, mas também acaba sendo influenciado aqui por essas quedas. Mas agora é o seguinte, quero saber de você, comenta para mim, com essas quedas do mercado americano, ou até mesmo do brasileiro, você está comprando mais ou está ficando de fora? Galera, o que eu quero só chamar a atenção aqui para trazermos a uma boa reflexão é que com o passar do tempo, diversas vezes os mercados corrigem, tá? Isso faz parte do mercado financeiro, isso faz parte de ativos aí de renda variável, justamente elas variam com o tempo, tá bom? E para você se beneficiar aqui de altas grandes, como por exemplo, essa última grande pernada de alta do S&P de 80%, ou até mesmo posso pegar aqui o exemplo do Ibovespa, tem diversas ações também que se valorizaram, né? Poxa, pegar aqui do pior fundo até o melhor topo mais recente aqui, né, cara? Mais de 40%. Fundos imobiliários também aqui, em algum momento, eles fizeram algum fundo, mesmo que seja depois aqui da pandemia, tá? Pô, pernada de alta aqui do mercado como um todo, mais de 24, 25%. Para você se aproveitar e se beneficiar dessas altas, você tem que entender que em algum momento podem haver quedas. As quedas acontecem, as crises vêm. Ah, o Covid foi imprevisível. É verdade, mas a gente sabe que é previsível que vai haver alguma crise. Isso é certeza que vai acontecer. No seu horizonte de investimentos, nos próximos 10, 15, 20 anos, por exemplo, é muito normal que em algum momento os principais mercados do mundo caiam 50, 60, talvez até 80% por causa de alguma coisa. Pode ser pandemia, pode ser guerra, pode ser correção, pode ser crise, pode ser país quebrando, independente disso. Mas você precisa ter uma certa expectativa de que isso provavelmente vai acontecer. E isso não pode, por exemplo, te causar um prejuízo ou um problema. Você não pode ter que resgatar aquele dinheiro quando ele está aqui embaixo, quando ele desvalorizou. Então você tem que cuidar principalmente da sua alocação. E muitas vezes as pessoas estão com a alocação um pouco desalinhada com o perfil de risco delas, porque nas primeiras quedas que vem, vou pegar aqui o exemplo aqui do S&P, né, que é o exemplo da vez aqui, né, falar um pouco das cripto também, tá? Então, pô, a primeira vez que vem uma queda um pouquinho fora do padrão aqui de 10% praticamente, o que acontece? O mercado aqui, ó, já vem para medo extremo, medo, receio, pessimismo generalizado, desespero completo por causa de uma correção de 9%. Ah, Anthony, mas e se essa correção for o início da grande crise que vai fazer cair mais de 50, 60, 70%? Anthony, e se for essa a primeira pernada da crise de baixo? Galera, se for essa, eu particularmente não sei. Se você sabe, pô, escreve pra mim nos comentários, eu preciso muito dessa informação. Agora, geralmente é imprevisível. Então não dá pra saber se foi essa, se foi, por exemplo, a anterior, se foi a anterior, se foi essa outra anterior, se foi essa maior anterior aqui, que trouxe uma correção de quase 30%, mas aí depois parou e reverteu tudo. Então não dá para saber exatamente qual é o início de uma grande pernada de baixa. Ah, Anthony, mas existem sinais de recessão? Existem, mas essa recessão vai causar uma queda de 30%, de 50% ou de 80%? Ou de 20%, ou de menos ainda? Não sabemos. No cenário cripto a gente tem praticamente a mesma situação, né? Qualquer grande queda que vem ou que aparece, nem precisa ser tão grande assim, né? Já vem aqui o mercado para extremo medo, tá? E isso aqui acaba oscilando muito. O mercado vai de medo para euforia, euforia para medo, sendo que isso só prova que a maioria das pessoas está focado na coisa errada. E a coisa errada não é nem a cotação, tá? Eu olho muito cotação, eu olho o preço, mas isso não me preocupa muito. Eu olho mais para ter uma noção de posicionamento do mercado. Mas você não pode estar preocupado ou desesperado só porque o mercado corrigiu aqui. Pegar o exemplo do Bitcoin, né? Pô, ele caiu aqui quase 30%. Você não pode estar preocupado com isso. Você fala, pô, Antônio, mas 30% é muito, cara.
É muito, 30% é bastante. É bastante, só que para esse ativo aqui, isso é normal. Então, se você está preocupado com uma queda de 30% em Bitcoin, você provavelmente não estudou o suficiente sobre esse ativo. Esse ativo aqui, ó, galera, pô, abre o TradingView e coloca aqui um indicador Drawdown High, tá? Para você ver o drawdown possível que ele causa aí ao longo do tempo, tá? Coloca num gráfico semanal aí ou num diário, ele vai puxar aqui aproximadamente já o quanto que ele tem de drawdown. O que é o drawdown? É do topo até o próximo fundo, a próxima correção que ele fez, tá? Então, do topo histórico até o fundo seguinte que teve. E em diversas ocasiões, o Bitcoin aqui, por exemplo, ele teve drawdowns muito relevantes, tá? Pô, chegou a cair aqui 83%, chegou a cair aqui 64%, deixa eu colocar as setas, né, da onde eu tô olhando aqui para vocês verem também. Olha lá. Então esse indicador ele vai pegar, por exemplo, esse topo histórico aqui e ali daqui para frente, né, daqui para frente, ele vai medir o quanto que caiu daquele topo histórico até esses fundos que ele foi fazendo, tá? E aí ele vai sinalizando aqui embaixo para nós. Aí a gente vê aqui qual que foi o drawdown, beleza? Então, por exemplo, aqui, né, pegando aqui de 2021 para frente, assim, exemplo lúdico, né? Pô, ele teve drawdown grande aqui de menos 40%, depois em várias ocasiões menos 50%, menos 70%, chegou até menos 76%. Varia um pouquinho, às vezes foi 78% ou 80%, dependendo do ativo exatamente que você pega. Tá? No gráfico diário muda um pouco também. Mas isso aqui dá uma ideia geral de que, por exemplo, para o Bitcoin, aqui o drawdown atual dele, olha só, olha onde é que está o drawdown atual dele. Poxa, não é muito, entendeu? Não tá uma coisa fora da realidade, não tá anormal. Você não consegue falar, pô, é imprevisível que ele corrija 24%, 30%. Não é, galera, em muitas ocasiões ele já corrigiu muito mais, entendeu? Pega o SP500, por exemplo, SPY. Ó, já deixa o like e se inscreve para não ficar se desesperando com quedas pequenas. Olha o SPY, por exemplo, que é o S&P em dólares, tá lá para os americanos. O que a gente tem aqui? Mesma coisa, o ativo em cima, o drawdown embaixo. Tá? Então, o indicador ele tá pegando aqui do topo histórico até os próximos fundos que ocorreram. Então, a gente teve drawdowns aqui do S&P lá em 2015, poxa, menos 8, menos 10, depois menos 14, depois menos 24, 25. Mas isso aqui tá no semanal, vamos olhar o diário. Olha lá, menos 32 ali no ápice de 2020, né? Mesma coisa que você pegar aqui desse topo e medir para esse fundo, tá? Aí no intraday dá até um pouquinho mais, mas isso aqui só nos dá uma ideia, mais ou menos, tá? Não é ciência de foguetes, né? Não é rocket science, de que esse ativo ele pode oscilar para baixo, mais ou menos esses percentuais históricos, tá? Óbvio que isso aqui é um indicador, né? Não é uma sinalização para você comprar o que você vender, não é uma recomendação de investimento, mas isso aqui é um tipo de estudo que ele ajuda você como investidor a entender que essas quedas acontecem e que elas já aconteceram no passado, tá? Vamos olhar aqui o SPY principalmente, olhando ele mais no curto prazo aqui, tá? Essas quedas um pouco mais recentes, não muito para trás, tá? Então, poxa, a gente teve aqui algo próximo a 25%, um pouco mais de queda ali em 2022. Depois a gente teve algum drawdown próximo aqui a 11%, 13%. Mais recentemente, a gente teve aqui próximo aqui a 7%, 10% de drawdown, como a gente está tendo agora, tá? Então, quando a gente tem correções, elas podem ser o início de uma grande crise, o início de um grande colapso. É verdade, pode ser que seja isso. Mas todas as outras vezes que não foi isso, foi só uma correção. Foi só uma correção. Então, você não... Enfim, eu pelo menos não sei dizer qual das correções que vai ser um grande colapso. Né? Uma hora você acerta. Acho que eu falei isso no vídeo lá da comunidade das carteiras da comunidade. Se você ficar falando toda hora que vai ter uma crise, uma hora você vai acertar. Mas aí todas as outras correções, talvez você não se beneficiou, né? Não aproveitou ali necessariamente as altas e não aproveitou para fazer uma das coisas mais importantes que tem, que é justamente rebalancear a sua carteira nessas ocasiões ou então em momentos de alta também, tá? Isso aqui é o tipo de coisa que eu olho muito. Esse aqui, obviamente, é uma demonstração, né? Não é uma carteira real. Eu boto aqui ativos genéricos para o pessoal entender a mensagem, né? Quando a gente tem quedas aqui de 10, 15, 20%, depende muito do ativo, né? O que vai acontecer teoricamente ali na sua carteira, tá? O ativo que antigamente tinha, por exemplo, 8,4% de alocação, ele talvez está caindo para 8, para 7,5, para 5, para 4,2. Daí vai depender da sua carteira, vai depender dos ativos, né, galera? Isso aí é muito específico. Mas ali, muitas vezes, é uma boa oportunidade para você retomar e rebalancear, retomar para o seu padrão inicial.
tirar um pouquinho ali do seu caixa, tá em renda fixa provavelmente, e comprar ali para você voltar ao seu nível que você pré-determinou, você pré-estabeleceu. Você está voltando para sua alocação ideal. E essa alocação ideal é que é muito importante, porque essa alocação não pode te causar pânico quando acontecem essas quedas de, cara, 10, 15, 20%. Tem ativo nas minhas carteiras recomendadas que caiu 20, 30, principalmente atrelados a cripto, né? Mas isso não pode causar desespero nem em mim e nem quem está seguindo ela, porque simplesmente eles têm um percentual, por exemplo, muito baixo. Então não causou um drawdown gigante na carteira. Ou então, se eles têm um percentual um pouco mais alto na carteira, não pode causar um desespero na pessoa por conta do perfil de risco que a pessoa está entendendo. Então, por exemplo, se você tem um percentual mais alto aqui, né? Exemplo também, né, galera? Não é recomendação. Pô, se você tem aqui renda variável americana, um percentual maior, né? E sabe que isso aqui vai oscilar com o câmbio, vai oscilar com o mercado americano, mas você está tranquilo com isso, você não precisa desse dinheiro no curto prazo, você vai precisar daqui a 10, 15, 20 anos, cara, não tem problema. É uma questão de continuar fazendo aqui, ó, DCA, preço médio, rebalanceando. Também não é qualquer queda você comprar um monte, né? Então, não é simplesmente porque caiu aqui que você vai ficar comprando tudo, vou comprar qualquer coisa. Não, você vai seguir a alocação, você segue os ativos, você segue a lógica do investimento. Porque senão também qualquer queda a galera vai achar que é oportunidade, né? E a oportunidade muitas vezes não está somente no mercado, ela está em relação à sua carteira. Às vezes tudo caiu e não necessariamente você vai precisar rebalancear, porque às vezes você já está dentro dos percentuais certos. É lógico, se você está aportando todos os meses, você consegue comprar um pouquinho, mas você vai ter que comprar provavelmente um pouquinho de cada coisa, né? Para não fugir muito da alocação ideal, tá? Esse é o famoso constant mix, né? Você tenta manter os percentuais ajustados ao longo do tempo. Então, quando esse ativo aqui se valorizar um monte de novo, em algum momento você vai ter que vender um pouquinho dele ou então comprar mais dos outros para manter justamente esse constant mix, né? Esse mix constante entre os ativos. E mesmo que você não gosta muito de renda variável ou ETFs nacionais, internacionais, e fala, pô, Antônio, eu vou investir só aqui no Tesouro Direto, eu quero só renda fixa, talvez isso aí não é para mim, tem um perfil um pouco mais conservador. Claro, não tem problema, né? O que vale muito, né? O que importa muito é saber claramente qual que é o seu perfil de investimentos, se você é mais conservador, mais arrojado, e também qual que é o seu objetivo principal como investidor, se é mais crescimento e acumulação de patrimônio ou renda passiva, né? Acho que isso, tendo essa clareza na cabeça, você já está à frente aí de 95% dos investidores, tá? Mas fica o alerta, até mesmo para quem está investindo no Tesouro Direto, cara, também tem drawdown e também tem oscilação, tá? O único que não vai oscilar é o Tesouro Selic aqui, né? Que é realmente um CDI da vida, ele só sobe, aquela coisa toda. Também é uma boa rentabilidade, eu também uso isso aqui de alguma forma, não tem como você não ter algum tipo de investimento desses na carteira, mas ele também não vai te dar os maiores ganhos possíveis, né? Ele é renda fixa, taxa básica de juros, também é bom, mas enfim, é um pouco mais conservador. E para quem investe ali nos IPCA+, ou nos pré-fixados, eu fiz uma série completa de todos os ETFs de renda fixa, falando no detalhe como é que funcionam esses investimentos, tá? Só dá uma procurada aí no canal. Mas eles também vão oscilar e eles também vão trazer algum tipo de drawdown, tá? Peguei dois aqui, bem assim, só para exemplificar, ó. Um deles, 2045 com juros semestrais, só para mostrar aqui que ele já tem aqui quase 20 anos de existência, e o outro aqui, praticamente 10 anos, né? Um pré-fixado e um híbrido IPCA+, né? Poxa, ao longo do tempo aqui, subiram bastante, né? Pô, legal, bota aqui o CDI, olha aí, né? Superaram o CDI em diversas janelas, beleza? Mas o que importa aqui mesmo é olhar aqui para o drawdown, tá? Então até mesmo esses títulos de renda fixa, você teve, por exemplo, um drawdown no pior momento aqui do IPCA+, aqui, próximo aqui a mais de 20%, até um pouquinho mais no intraday deve ter dado, tá? Poxa, o pré-fixado aqui, cara, mais de 16% de queda, né, do topo histórico ali, né, da maior alta, né? E assim por diante. Então isso aqui só nos mostra que esses investimentos, mesmo sendo renda fixa do governo federal, seguros, né, tem um sentido para ter eles na carteira, eles também oscilam, eles também têm drawdown. E o que a gente mais vê nessas semanas e nesses dias aí que tá tendo muita queda, né, é justamente essa divisão e essa conversa entre crise ou oportunidade, né, galera? E crise acabou virando uma palavra um pouco banal, porque qualquer coisa hoje em dia a galera fala que vira crise ou que vira problema, né? Sendo que no final das contas, a crise ela pode ser só um momento de uma pequena correção nos mercados, ou então uma lateralização de um prazo mais longo e tal. Claro que exige cuidado, né? Óbvio que exige ficar atento, não é fechar os olhos também, mas você não tem como prever se vai ser uma queda de 10%, depois se vai subir,
se vai ficar de lado alguns meses, tem vários períodos que o S&P ficou de lado, o Ibovespa tá de lado, acho que há uns 20 anos, ou se então é realmente o crash de menos 90% global e tudo vai demorar 20 anos para subir de novo. Você não tem como prever tudo isso, mas o que você tem como prever, e é uma obrigação sua como investidor, é ter claramente quais os ativos que você está comprando, quais deles você está vendendo, quais os percentuais ideais para você ter na sua carteira, de acordo ali com o seu perfil de risco, para não estar muito exposto, nem exposto de menos, e assim justamente você fica mais tranquilo para ir comprando à medida de que você precisa rebalancear. Não é qualquer queda que você vai comprar tudo, já tentei deixar isso bem claro, né? Mas essa clareza, ela vai te trazer tranquilidade e evitar esse medo e desespero extremo e supremo como a gente está vendo agora em diversos mercados, tá? Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais de como eu monto essas carteiras recomendadas, com essa clareza toda e com essa sistemática toda, tem um QR Code aqui na tela, link na bio, das carteiras de renda ou de crescimento aqui Resulta Capital. E aí fica aquela reflexão, né? Se você não consegue muitas vezes entender que a renda variável tem esses drawdowns, tem essas correções, tá tudo bem. Talvez você tenha que procurar realmente soluções mais de renda fixa. Aí tem várias formas de você procurar, né? Tem vários ativos diferentes. Mas para quem quer renda variável e quer surfar altas consideráveis, né? Como por exemplo, em janelas de um ano do Ibovespa, né? Você quer pegar aqui, tá exposto a mais 15%, mais 22%, mais 27%, mais 30%, né? Pega o IVVB11, por exemplo. Poxa, tiveram janelas móveis aqui que ele chegou a retornar aqui, pô, 12, 16, 30, 45, 60% de retorno em 12 meses. Pega o Bitcoin, por exemplo. Cara, Bitcoin aqui é sacanagem, né? Em janelas móveis é 43, 120, 160%. Então, se você quer pegar essas altas em alguma forma, você quer estar exposto a esse tipo de valorização que um dia provavelmente vai acontecer, você não sabe exatamente quando, você não sabe exatamente como que você vai pegar isso, mas sabe que de algum jeito os mercados tendem a continuar subindo, né, dado diversos cenários e diversas questões. Então você tem que estar de alguma forma exposto a esse risco, a essa possibilidade. Como é que você fica exposto? Colocando os ativos aqui na sua carteira de uma forma que, se eles subirem, você está dentro e vai se beneficiar. E se eles caírem e corrigirem forte, como pode acontecer, galera, não estou falando que não vai ter crise, pode acontecer uma grande crise, mas aí esses ativos eles não vão te prejudicar na sua vida financeira, eles não vão te machucar. E esse cuidado é muito importante a galera ter, porque todo mundo olha pro lado de quando sobe, mas na hora que vem a possível queda, na hora que vem a possível correção, aí que você percebe geralmente quem está muito posicionado, ou seja, quem está fora do seu perfil de risco, versus quem não está ganancioso, quem está nos percentuais mais tranquilos e mais alinhados com o seu perfil pessoal, né? O mercado ele não se importa com você, o mercado não sabe quem você é, se você está comprado, se está vendido, o mercado vai fazer o que ele for fazer, mas você sabe quem você é, qual é o seu perfil e como é que é idealmente a sua carteira. Vou deixar recomendado aqui um vídeo então sobre saber se o ETF está muito caro, se ele já subiu demais, para vocês darem uma olhada como eu avalio um pouco mais disso. Obrigado pela sua inscrição e seu like, e lembre-se que investir certo resulta capital.